Boa noite a todos. Só fazendo um teste breve aqui. Bom, gente, hoje a gente vai dar início a uma série chamada Igreja em Células, Experimentando a Vida em Comunhão. Por que a gente vai dar início a essa série? Porque é tão importante falar sobre isso. A gente quer novamente levantar essa questão. Há muitos que... Estou sentindo um pouco de agito, não sei se as crianças estão saindo ainda. Elas vão ficar hoje, né? Desculpa. Irmãos, procurem se aquietar, deixem seus filhinhos fazendo desenho, presta atenção aqui, não converse a partir desse momento. Vou esperar todo mundo se aquietar, a galera tinha saindo. Então, presta atenção aqui, por que é tão importante a gente retomar esse tema aqui, que para muitos já é um tema talvez superado, mas é porque, de fato, a questão da igreja em células passa por um valor central, resgata doutrinas centrais da fé cristã. A gente não vive em células porque a gente está indo no bonde de uma moda eclesiástica do mercado evangélico brasileiro. A gente vive em células porque a gente acredita que essa é uma estratégia excelente, biblicamente fundamentada, para a gente experimentar a verdadeira comunhão cristã, e ela tem muitos benefícios embutidos nela, como, por exemplo, o alcance de novos convertidos e muitos outros benefícios que a gente pode desfrutar dessa estratégia. A gente crê que ela parte do coração de Deus. Jesus viveu essa experiência do grupo pequeno e deixou para nós esse exemplo. E a gente vai hoje começar essa série para a gente parar um pouco para pensar por que é tão importante. Eu louvo a Deus porque grande parte das igrejas que se organizam em células, se esforçam muito para conseguir ter 50%, 60% da igreja envolvida com as células. E a igreja aqui tem aproximadamente 80%, um pouco maior o percentual de pessoas que estão envolvidas nas células. Mas por que muitos as abandonam? Por que tantos outros ainda não estão envolvidos, engajados? Será que não está faltando o entendimento do porquê a vida em células e essa estratégia que Deus nos deu é tão importante? Qual é o fundamento bíblico para isso? Então vamos passar aqui, e hoje o primeiro tema que a gente vai trabalhar vai ser esse aí, igreja de duas asas. Ainda tenho sentido, pessoal, um pouco agitado, então procure se aquietar, os adultos mesmo que estão transitando lá atrás. Vamos nos assentar e nos aquietar? Procurar ficar em silêncio, as crianças não nos incomodam, mas vamos ficar atentos aqui. Então, vejam bem, abra sua Bíblia em Atos capítulo 2, verso 46, vamos ler os versos 46 e 47 da palavra do Senhor, para a gente entender de onde a gente tirou esse título aí. Atos capítulo 2, versos 46 e 47. Diz assim a palavra do Senhor, acompanha aí. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam o pão em suas casas e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. Senhor, queremos invocar a Tua presença santa e a Tua bênção sobre a nossa vida nesta noite. Queremos pedir que o Senhor aquiete o nosso coração agora na Tua presença, que o Senhor nos dê ouvidos prontos a aprender e a crescer na unidade do corpo de Cristo, no conhecimento bíblico da importância que as estratégias e a visão que o Senhor tem nos dado como igreja tem para a nossa própria vida espiritual, para a nossa caminhada individual contigo e como um todo, enquanto igreja que o Senhor estabeleceu neste lugar. Agora, abençoa o nosso coração, nos dá entendimento, nos dá interesse, vem nos motivar pela orientação do Teu Espírito, pelo poder do Teu Espírito. Converte corações ainda resistentes à Tua palavra, é o que te pedimos, para a honra e glória do Teu nome, Jesus. Amém, Senhor. Então, irmãos queridos, quais seriam as duas asas? A gente sabe que uma ave que voa, nem toda ave voa, mas as aves que voam, elas não conseguiriam
estabelecer um voo direito se elas tivessem apenas uma asa. Uma asa só faz a ave voar em círculos, sem sair do lugar. Uma asa só não é suficiente para sustentar aquela ave no ar. Ela precisa também de uma outra asa. E quais seriam então essas duas asas que a gente já de início aqui vai explicar? A primeira delas é a asa do transcendente. O que é o transcendente? É o que está para além do nosso domínio, do que a gente vê, do que a gente enxerga. É esse momento de celebração que a gente está vivendo aqui, de adoração, a igreja reunida para adorar a Deus, para cultuar a Deus no templo, grupo grande, estamos aqui adorando e celebrando ao Senhor num ato espiritual de culto. Isso é transcendente, não é? Contudo, muitas igrejas, na busca por se consolidarem, ou consolidarem essa asa, deixaram de lado a vida em comunhão. Muitas igrejas se tornaram muito grandes e acabaram por se tornar impessoais. As pessoas, religiosamente, podem frequentar uma igreja grande, sentar no banco, assistir ao culto, ir embora e não prestar contas da sua vida para ninguém. E não se sentir desafiado a se engajar num projeto prático do reino de Deus de forma alguma. Contudo, essa pessoa, segundo a palavra de Deus, está pecando, porque há um princípio pelo qual o povo de Deus foi escolhido e separado para viver unido na antiga aliança, e o povo de Deus foi escolhido e separado para viver unido como corpo. Olha a figura bíblica, corpo, na nova aliança. Não faz sentido esse cristianismo individualista, por isso é tão importante a gente lembrar da segunda asa, que é a imanente. O que é imanente? É aquilo que você vê, aquilo que você toca, aquilo que faz parte do seu dia a dia, do seu cotidiano. A outra asa da igreja é isso que o texto diz, que de casa em casa, em grupos pequenos, repartiam o pão, desfrutavam da comunhão, assistiam uns às necessidades dos outros. Está alguém entre vocês doente, faça oração, chorem com os que choram, alegrem-se com os que se alegram. Então, a igreja que apenas foca essa experiência transcendente, que não se preocupa tanto com o cotidiano da vida de comunhão da igreja, é uma igreja onde a pessoa, domingo à noite, vai lá, ouve o pastor pregar sobre chorar com os que choram e se alegrar com os que se alegram, e durante a semana inteira, seus membros se isolam e estão completamente alheios, indiferentes do que os outros, a quem ele chama de irmãos, de membros do mesmo corpo, estão vivendo. Sejam lutas terríveis, adversidades terríveis. Às vezes a pessoa, de uma hora para outra, tem um surto. E fica todo mundo, meu Deus, mas como é que teve? Essa pessoa até ontem era tão equilibrada, não é? De repente essa pessoa chutou o balde do casamento, chutou o balde da relação. De uma hora para outra ela teve uma atitude deslocada. Mas nada acontece de uma hora para outra. O fato é que a gente vai se permitindo viver um cristianismo individualista, encastelado, isolado, e isso é radicalmente contrário a tudo que Jesus viveu e pregou, e que nós somos desafiados a viver como igreja, de modo que a gente precisa resgatar essa segunda asa, e a gente precisa valorizá-la, tanto quanto valorizamos a asa da celebração. Alguns ignoram uma das asas. Desde quando? Por quê? Não é? E quais as razões culturais, teológicas e históricas disso? Existem razões pelas quais há pessoas que resistem firmemente a se expor a esse ambiente de intimidade, de prestação de contas, de vida familiar enquanto igreja. E muitas se munem de argumentos elaborados para dizer o porquê elas preferem ficar distantes, preferem não se expor, não prestar contas, não é? Mas a gente vai expor aqui algumas coisas que podem estar minando
essa compreensão e gerando essa resistência. O primeiro deles, o fator cultural, que a gente queria apontar, é o individualismo, que se opõe à fé cristã. Veja bem, o individualismo não tem a ver com individualidade. A individualidade é algo que Deus te deu. Deus fez de você um indivíduo único, com uma personalidade única. E essa pessoa que Deus criou, que é você, ela tem características particulares, ela está inserida numa família específica, ela tem um círculo de amizades específico, ela tem características, virtudes e dons que talvez nenhum outro tenha, ou poucos tenham, mas Deus deu para essa pessoa. Isso é individualidade. Deus não tem dificuldade nenhuma com isso, porque foi Ele que criou a individualidade, Ele nos fez diferentes. Mas o que acontece não é isso. O que acontece é o individualismo, ou seja, a incoerência está na separação entre o público e o privado. O que importa é a minha vida, a construção dos meus sonhos, da minha carreira, dos meus projetos, do meu bem-estar, e eu não estou nem aí para o que está do meu lado, adorando ao Senhor, está vivendo hoje. Isso é muito perigoso, gente. A gente não pode ficar distraído em relação a isso, porque isso está representando uma cultura muito forte nos nossos dias. A verdade é que muito se fala sobre solidariedade, muito se fala sobre alcançar as crianças pobres da África, mas a pessoa não consegue dar bom dia para o vizinho, não é? Existe um foco em si mesmo, e muitas vezes, como cristãos, a gente peca e pode se tornar incoerente, por a gente também, assim como o mundo hoje está, viver uma vida em si mesmada, não é? Uma vida tão focada em si mesmo que não está preocupado com o público, não está preocupado com o todo, com a sociedade, não está preocupada com o coletivo, com a igreja, com o próximo. E tudo isso a gente sabe que é muito contrário ao que Jesus ensinou. O isolamento é corrosivo porque gera indivíduos fragmentados e desconectados, destituídos de compaixão, espírito de corpo. O isolamento pode fazer de nós verdadeiros fariseus insensíveis. E a gente precisa tomar muito cuidado com isso. Então, irmãos, não estamos falando de nenhuma novidade aqui. Quem está um pouco antenado no espírito do nosso tempo, sabe que o individualismo é algo que tem promovido a depressão, né? Tem promovido bullying, tem promovido muitas das mazelas da nossa sociedade, muitos comportamentos malignos. E por isso Jesus, em toda a sua pregação, foi tão oposto a isso. Por isso Deus fez questão de o tempo todo trabalhar em termos de coletividade. Qual é a grande identidade do cristão definida por Jesus em João 13:35? Vocês serão conhecidos como meus discípulos por isso, se vocês amarem uns aos outros. O que define você como discípulo de Jesus ou não é você ter a capacidade de parar de viver focado em si mesmo, ensimesmado, e você ter a capacidade de olhar para fora, para o outro, para o coletivo, e se preocupar e se engajar. Eu gosto muito de fazer essa pergunta quando eu faço as entrevistas para o batismo. Você tem consciência que você está entrando num corpo, há tarefas que cabem aos membros desse corpo, você está disposto a se oferecer para fazer a sua parte? O que faz a igreja não é o pastor, ou os pastores, ou o conselho. O que faz a igreja é cada membro do corpo exercendo a sua função. E aí sim que a Bíblia trabalha o tempo inteiro. Então esse é um ponto de vista cultural. Agora, do ponto de vista teológico, ou seja, o que a Bíblia ensina a respeito disso, tem um ponto aí importante, que é aquela figura que Jesus usou dos odres e do vinho. O vinho novo deve ser posto em odres novos. Odre era uma vasilha de couro que se usava para armazenar o vinho. E se o vinho novo fosse colocado numa vasilha de couro velha, ela se rasgava com o processo de fermentação ali. Então o vinho novo tinha que ser colocado em odres novos. Ele diz: ninguém põe vinho novo em odres velhos, pois o vinho novo romperá os odres
entornar-se-á o vinho e os odres se estragarão. Pelo contrário, vinho novo deve ser posto em odres novos e ambos se conservam. Jesus estava com isso falando da estrutura religiosa do seu tempo. Era uma estrutura religiosa que absolutamente não comportava o evangelho, o vinho novo, a nova aliança, o reino que ele veio inaugurar, porque já estava muito enrijecida, já estava muito fechada em si mesmo. E aí, irmãos, quais eram as características daquela religião do tempo de Jesus? O templo era o lugar da presença de Deus, era o templo. Isso é simbólico no Antigo Testamento, era assim mesmo. Deus estava ali simbolicamente presente no templo. Deus é onipresente, está em toda parte, mas na antiga religião funcionava assim. Apenas o sumo sacerdote podia entrar no Santo dos Santos, no lugar que era onde ficava a Arca da Aliança e onde Deus supostamente habitava, ou ele habitava figurativamente, segundo ele mesmo havia estabelecido para a relação com o seu povo. Uma vez por ano, o sumo sacerdote, uma pessoa, para representar e interceder a Deus pelo povo. Ou seja, ninguém tinha acesso à presença de Deus, só o sumo sacerdote, uma vez por ano. Essa era a característica daquela religião. Eram necessários sacrifícios de animais para a remissão de pecados. E o sábado deveria ser guardado ritualmente. Essa era uma religião engessada, aquele era o odre velho. E Jesus, quando veio, causou uma revolução. No sentido não de abolir a lei, porque a lei, no seu aspecto moral, ela permanece até hoje. A verdade na antiga aliança é a mesma verdade hoje. O que era certo na antiga aliança é certo hoje. O que era errado na antiga aliança é errado hoje. O que muda é o fato de que na nova aliança o caminho de redenção, o caminho de conserto muda. E a gente precisa aprender isso. Jesus opera essa mudança e as leis cerimoniais se tornam desnecessárias por causa do sacrifício pleno e de uma vez por todas de Jesus. O que Jesus ensinou sobre a nova aliança? Nós somos o templo de habitação de Deus. Esse santuário, esse tabernáculo foi construído esse templo em 46 anos, destruam-no, porque eu vou reconstruí-lo em 3 dias. Como assim? Foram 46 anos, quem é você para dizer que em 3 dias você vai reconstruir ele? Essa não é uma obra que possa ser feita com esse tempo. Na verdade, Jesus estava se referindo à sua própria ressurreição ao 3º dia, e ao fato de que hoje eu e você experimentamos também dessa ressurreição e dessa comunhão como corpo de Cristo. Nós somos o corpo de Cristo no mundo hoje. Por isso, esse lugar aqui não é o lugar da habitação de Deus. Os nossos corações, o meu e o teu coração, são o lugar da habitação de Deus. A gente vai entender as implicâncias ou as implicações disso. Temos acesso direto à presença de Deus, por isso todos somos sacerdotes. Sumo sacerdote era o único que podia entrar na presença de Deus. Jesus conquistou algo além para nós, que você pudesse acessar a presença de Deus de onde você estiver em oração, ter acesso a Deus. Deus não está mais restrito a templos, Deus está em toda parte. Que bênção, que benefício maravilhoso, não é verdade? Contudo, esse ensino de Jesus, ele também traz sobre nós um peso de responsabilidade muito grande. Porque se eu sou um sacerdote do Senhor, porque fui dotado do Espírito dele, e ele habita em mim, então como é que eu vou continuar vivendo em pecado do mesmo jeito que eu vivia antes? Então como é que eu vou continuar permitindo certos pecados e certos erros? Então como é que eu vou simplesmente ignorar o sofrimento alheio? Como é que eu vou simplesmente fazer vista grossa para a minha própria missão, para os desafios que o Evangelho traz para mim? Grandes privilégios sempre trazem grandes deveres, grandes responsabilidades, e a gente precisa entender isso também. Não há mais sacrifícios a serem oferecidos, ele ofereceu de uma vez por todas. Todos os dias, em todo lugar, o Senhor deve ser servido e adorado. Ou seja, o projeto, irmãos queridos, de 2 asas, não é um projeto dominical,
A igreja de Duas Asas não é uma igreja que a gente possa simplesmente sentar aqui domingo a domingo, adorar o Senhor, contemplá-lo, cantar louvores maravilhosos e voltar para as nossas casas e amanhã começarmos uma rotina que está completamente desconectada disso. A comunhão na igreja primitiva não era dominical, era 7 dias na semana. Domingo é meu dia de abraçar meus irmãos, de orar com eles, de estar com eles, mas isso não é bíblico. Os sofrimentos, as lutas das pessoas acontecem 7 dias na semana. A vida no corpo acontece o tempo inteiro, em tempo integral. E a gente também deve experimentar igreja em tempo integral. A igreja havia posto o vinho novo em odres novos, por isso era leve, ágil e eficaz, capaz de vencer a perseguição, penetrar o mundo, preparar os santos, mudar a sociedade, edificar a si mesma, treinar os líderes. A igreja era essa máquina leve, a igreja primitiva, que estava em toda parte, sempre reunida, sempre orando, sempre ativa. E por isso ela se tornou tão eficaz, ela não se prendia àquela estrutura. E aí, em 381, muitos de vocês talvez tenham estudado isso no 2º grau. 381, Constantino, imperador romano, se converte ao cristianismo, e quando aquele imperador se converte ao cristianismo, ele então transfere para o cristianismo um status que ele não tinha até então. Até essa data, ser cristão era ser perseguido, ser atacado, era ser infiel ao imperador, era ser alvo de repressão, de opressão, de chacota, era ser jogado na arena para ser comido publicamente pelos leões. E é interessante que, com isso, a igreja crescia cada vez mais. Quanto mais eles matavam cristãos, mais a igreja crescia. Muitas vezes, né, em lugares escondidos, em cavernas, em lugares secretos. Não sei se vocês sabem hoje, mas a igreja que mais cresce no mundo é a igreja na China, um país comunista, um país que reprimiu o cristianismo e ainda reprime, mas que não conseguiu conter o avanço do cristianismo. E alguns dizem que o país que tem o maior número de cristãos hoje é a China. Por quê? Porque em meio à perseguição não existem monumentos a serem celebrados, existe um movimento movido pelo Espírito que não respeita esses limites. E aí, irmãos, às vezes a gente está buscando esse status, conformado com esse status, não é? Felizes com o status da igreja, com o conforto que ela nos proporciona ou pode nos proporcionar, e a gente esquece de valores fundamentais do Evangelho do Reino de Deus. Nesse sentido, é interessante a gente até não desprezar totalmente o fato de que não somos uma igreja luxuosa, porque essas coisas, por melhores que sejam, podem, sem dúvida, embotar a nossa visão para o que de fato é importante. Pessoas, vidas que estão morrendo, indo para o inferno. E a gente vai perdendo a sensibilidade para isso, porque a gente está focado no projeto monumental da igreja. Não que a gente não deva estabelecer uma sede, comprar, isso é uma visão que Deus deu para a igreja. Mas o nosso coração não pode estar nisso, não pode colocar isso acima de valores mais elevados do reino de Deus. E a gente precisa continuar preservando o vinho novo do Evangelho, que olha para as pessoas, que se preocupa com o próximo, que valoriza o investimento em pessoas, sabendo que esse é o nosso grande patrimônio. Isso é a igreja. Isso é a igreja. Tudo mais que vier são apenas recursos e artifícios para nos estruturarmos, mas não são a igreja. Irmãos, um breve apanhado aqui agora histórico. A gente viu do ponto de vista cultural, do ponto de vista teológico, agora histórico. A trajetória da igreja primitiva, trouxe o vinho novo e o colocou em odres novos, não foi? Aí veio a igreja política em Constantino. Constantino ele relegou oficialmente o vinho novo aos odres velhos das catedrais. Por quê? Porque a igreja então passou a ter
um poderio aquisitivo que não tinha antes. Tem um diálogo interessante, se eu não me engano, Francisco de Assis com o Papa, em que o Papa chegou para ele e disse: mas Francisco, por que você insiste com esse negócio de pobreza? Por que você insiste com essa atitude? Você não percebeu? Hoje nós não precisamos mais dizer: não temos prata nem ouro. Acabou isso. Conquistamos um status em que isso se tornou desnecessário. E aí ele respondeu assim: Papa, mas hoje também nós não podemos dizer: levanta, toma o teu leito e anda. Fazendo alusão à situação lá em que, na porta do templo, em que Pedro e João falaram: não temos prata nem ouro, levanta, toma o teu leito e anda, para o paralítico. Irmãos, muitas vezes é isso que pode acontecer conosco. Não precisamos mais buscar tanto a Deus, as coisas espirituais, a vida em comunhão, porque não precisamos mais dizer: não temos isso ou aquilo. Aquele problema da igreja de Laodiceia, né? Estou rica e abastada, já não preciso mais de coisa alguma. Falou: olha, toma cuidado, porque o Senhor censurou aquela igreja. Isso aconteceu com a igreja em Roma. E aí o que aconteceu? A igreja romana viveu 1000 anos deixando o vinho novo evaporar nos odres velhos, preservando uma estrutura ultrapassada, eclesiástica, recuperada da antiga aliança, em que a comunhão não é algo necessariamente celebrado, onde não há muito espaço para chorar com os que choram e se alegrar com os que se alegram, para se viver comunhão no nível mais profundo, em que a gente se contenta com uma frequência dominical, com um programa de culto. Isso, irmãos, está muito mais perto de nós do que a gente imagina. A gente está muito mais influenciado, impregnado dessa herança do que a gente imagina. E a gente tem que tomar cuidado com isso. A igreja é reformada. Lutero reformou o vinho, a teologia, mas derramou novamente em odres velhos. Questionou as coisas mais absurdas que eram praticadas pela igreja na época, pela igreja romana, mas não reformou a estrutura eclesiástica, não reformou e não buscou lugar para comunhão no nível mais profundo, porque talvez não tenha dado tempo, claro, apenas uma existência. A igreja coreana assombrou o mundo com seu crescimento por meio de odres dos grupos pequenos, dos odres dos grupos pequenos. Veja bem, os grupos pequenos, não em si mesmos, como estrutura, como método, não são nada. O que é que faz eles terem algum valor? É o fato de eles fomentarem e propiciarem o desenvolvimento de vínculos afetivos significativos. Você prestou atenção nisso? Se quiser anotar. A estrutura de célula, ela não quer dizer absolutamente nada. O que quer dizer tudo, e aí sim é bíblico, é doutrina, é odre novo, é o fato de que esse ambiente mais intimista, mais pessoal, vai proporcionar a mim uma situação em que eu vou poder construir vínculos relacionais significativos, pessoas que vão aprender a me amar e a quem eu vou aprender a amar. Entende isso? Pessoas que não vão me conhecer superficialmente porque me dão um abraço e um tapinha nas costas no culto, depois do culto, mas pessoas que sabem exatamente onde o meu calo aperta, conhecem os meus pecados e podem olhar nos meus olhos e dizer: Jonatas, olha você de novo, olha aí, onde a minha família vai ser exposta e tratada de uma forma amorosa, acolhedora, familiar. Não é assim que acontece na família? Esse é o projeto do odre novo, do reino de Deus. Por que será que a experiência da comunhão orgânica do corpo não é uma opção para o cristão? Presta atenção nisso. Quando você se converteu, entregou sua vida para Jesus, você foi chamado a fazer parte de um corpo, a ser membro desse corpo. E isso implica numa relação orgânica. Veja o que Paulo diz lá em Efésios capítulo 4, verso 15. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo.
Dele todo o corpo, ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo em amor, na medida em que cada parte realiza a sua função. Entende como a Bíblia enriquece esse conceito e esse valor, esse vinho novo, irmãos queridos, que a gente precisa resgatar. A gente está enfatizando isso porque a gente está falando de algo aqui, irmãos, muito sério, muito profundo. Não pense que a tua resistência a participar, a se expor, é algo que é opcional, não tem problema. Eu vivo plenamente com Deus, embora só tenha uma relação, né, de 2 horas por semana com o corpo, e aí o resto da semana eu sou completamente indiferente a tudo que está rolando. Isso não é o projeto de Deus para você e nem para mim. A gente não pode aceitar isso na nossa vida individual. Em Jerusalém o cristianismo era um estilo de vida, em Roma se tornou uma instituição, na Europa se tornou uma cultura, e nos Estados Unidos se tornou um empreendimento. Entendem? Em Jerusalém era um estilo de vida, em Roma uma instituição, na Europa uma cultura, nos Estados Unidos um empreendimento. São caminhos que a igreja pode tomar, que deixam de lado, sem a gente perceber, a essência da vida comunitária, que foi pregada semana passada pelo pastor Vanderlei, a unidade do corpo. Entende, irmãos? E a gente precisa parar e pensar nisso. Só para a gente visualizar, a gente sabe que nem todo mundo se converteu aqui, alguns irmãos vieram de outras igrejas, como eu mesmo, passei por outras igrejas antes de chegar aqui na Oceânica, e aí muitos talvez tenham crescido no lar evangélico e tenham herdado uma cultura, alguns herdaram uma cultura religiosa católica, outros de outras tradições cristãs, que tinham o seu sistema de valores, sistema de ser igreja. E há um gráfico que eu vou mostrar, queria que você ficasse atento a esse gráfico. Modelo convencional da igreja, como é que funcionava? 20% carregam 80% nas costas, não é? 20% fazem todo o trabalho da igreja e 80% se envolve em ministérios, programas, em cultos e assim por diante. Ou seja, é um sistema de consumo e distribuição. Esquisito falar isso para a igreja, né? Não é esquisito? Mas a verdade, gente, é que a gente está tão impregnado de uma mentalidade consumista que muitos passam a lidar com a igreja e com a fé apenas do ponto de vista utilitário. Enquanto isso for útil para mim, enquanto isso trouxer benefício para mim, tudo bem, senão eu vou lá até a prateleira das instituições religiosas e vou me comprometer com outra, né? A gente vai lidando com a nossa vida espiritual como se a gente estivesse no mercado. A gente vai, hoje, não gostei muito da seleção de louvores, não gostei muito da palavra, não. Essas coisas tinham que ter sido feitas pensando no meu bem-estar e não foram, eu fui confrontado, mexeram em coisas que não tinham que mexer, falaram coisas que não tinham que falar. Isso é o quê? É um pensamento consumista. E aí, irmãos, a gente pode cair nesse erro de deixar que alguns fiquem tentando suprir a demanda de consumo de uma maioria. Gente, igreja não é isso. Isso é paraplegia espiritual. Isso é você deixar que parte do corpo de Cristo não funcione, porque você é um membro e tem que exercer a sua função. Ou você vai deixar a igreja disfuncional. Agora, a igreja em células, 80% estão engajadas, né? 20% dos líderes treinam, equipam os outros 80% para que eles desenvolvam ministérios através das células, né? Produção e contribuição, relacionamentos, todo mundo se envolve, ninguém deixa de ter oportunidade. A tua participação na célula, no grupo pequeno, a tua presença ali não é algo prescindível, não é algo que se eu tiver a fim de ir hoje, tudo bem, se eu não tiver, tudo bem também. Não está tudo bem, está mal. Você é importante ali, você não vai ali para ser abençoado como um consumidor, você vai ali para contribuir, para abençoar,
para dar o ombro também. Pare de pensar individualista, pare de pensar em receber, entende? Como a gente precisa ser curado disso, irmãos? A gente precisa ter isso como meta. Eu não estou aqui para consumir, eu estou aqui para aprender, crescer, para me preparar para a missão que o Senhor delegou a mim, aqui neste mundo. A gente louva a Deus, porque a gente vê um número muito grande de pessoas aqui na igreja engajadas e comprometidas com o serviço, seja no Ministério de Serviço, seja no Ministério de Louvor, seja no Geração Oceânica, sejam no Oceânica Kids. Em toda parte a gente vê gente motivada ao serviço, e não pode ser diferente, tem que ser cada vez mais assim, tem que ser 100% assim. Esse é o projeto do Senhor, Ele valoriza extremamente isso. Em quinto lugar, ou melhor, em quarto lugar, houve um erro na produção dos slides. Em quarto e último lugar, a gente precisa resgatar o sacerdócio universal. O que é o sacerdócio universal biblicamente? Vamos ler rapidamente esses textos. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que o chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Apocalipse 1:5, aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados e nos fez reino, sacerdotes para Deus, seu Pai. A ele seja a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Apocalipse 5:9. E cantava um cântico novo, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto e com teu sangue compraste para Deus homens de toda tribo, língua, povo e nação. E para o nosso Deus os fizeste reino e sacerdote, e eles reinarão sobre a terra. Reino e sacerdote. O Senhor nos fez isso, nos fez príncipes dotados do seu Espírito para desenvolvermos os nossos dons, os nossos talentos. O que a ausência dessa doutrina tem causado ou pode causar numa igreja? Membros com mentalidade de consumo, por isso sem senso de responsabilidade diante dos desafios apresentados por Jesus nos evangelhos. Isso é muito danoso, gente, isso é muito prejudicial. Mesmo que aparentemente a tua participação numa célula não esteja sendo lá muito danoso, de fato está sendo, para a sua própria vida, a começar pela sua própria vida. Pastores que se tornam figurões empreendedores, cujo modelo de liderança em nada reflete o vivido por Jesus. Igrejas que erigem personalidades, figurões, não é? E não discípulos, servos, e não seguem eles, querem que os pastores assumam essa vida de ilusão e de equívoco, e acabam gerando modelos doentes de comunidade cristã, e muitos, por acreditarem que isso é legal e serem movidos pela sua própria vaidade, acontece o quê? Acabam com sérios problemas físicos e emocionais. Mas a gente está exatamente na contramão disso tudo. Por que a célula é o lugar em que você deve estar? Por que a célula é tão importante para você? Recapitulando aqui, porque é o lugar onde você vai experimentar comunhão cristã verdadeira. Não aquela comunhão do tapinha nas costas, do abraço, do final do culto só, não. Essa é muito boa, mas não é só ela, não, porque ela não vai a fundo. Mas uma comunhão cristã verdadeira, desafiadora, uma comunhão cristã orgânica, onde Cristo é o DNA, onde Cristo está presente, marcando os relacionamentos, transformando os relacionamentos, curando e nos curando através dos relacionamentos. Desenvolver dons e talentos. Na igreja funciona assim, as pessoas descobrem e desenvolvem seus talentos numa célula, até que elas venham também a desenvolvê-los em instâncias maiores da igreja, na celebração, ser treinado para a missão, a sua missão na sociedade. Você ouve aqui, agora tem que colocar em prática durante a semana, você tem que conversar sobre isso com alguém, você tem que parar e pensar em até que ponto a palavra que está sendo pregada aqui está sendo levada para o teu ambiente de trabalho. A gente é uma igreja missional, a gente entende que
fazer missões não é simplesmente ir para um outro lugar, é alcançar o vizinho, é alcançar o colega de trabalho, o familiar, o pai, a mãe, o filho. Isso é fazer missões, isso é ser cristão. Isso tem a ver, irmãos, com essa vida em comunidade, obter suporte em meio às lutas da vida também, tanto obter como também oferecer suporte. Então, irmãos, eu queria fazer uma oração nesse sentido, para a gente pedir a Deus que nos ajude a viver cada dia mais, não um método ou uma estrutura eclesiástica, mas os valores do reino de Deus, no que diz respeito à comunhão verdadeira cristã. Queria fazer uma oração também, nesse momento, pelos nossos dízimos e as nossas ofertas. O pessoal do louvor vai se preparar aqui, vamos entregar ao Senhor nossos dízimos e nossas ofertas, e aqueles que trouxeram, participem com alegria desse momento. Esse é o momento da igreja do Senhor, daqueles que estão comprometidos. Senhor querido, queremos te louvar pela tua palavra, queremos te louvar pelo teu convite para nós aqui essa noite. Senhor, purifica o nosso coração de todo individualismo, de toda acomodação, Senhor, de todo valor contrário ao teu reino e à tua vontade para nós enquanto comunidade. Vem nos ensinar a ser comunidade genuinamente cristã, legitimamente uma comunidade de discípulos de Jesus, de imitadores teus, que estão no grupo pequeno, ali se deixando conhecer e conhecendo, servindo e sendo servidos. Agora, Senhor, recebe também nossos dízimos, nossas ofertas, aquilo que entregamos com alegria de coração, com leveza, sabendo que tudo o que temos vem do Senhor e é para o Senhor. Senhor, continua dando à tua igreja plenas condições de se estruturar, Senhor, e para que este seja um lugar em que muitos venham experimentar verdadeira comunhão, para a glória e louvor do teu nome, venham te